Glória a Deus, que bom estarmos juntos para mais um programa Mensagem de Fé Global, sempre com uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. E hoje nós teremos um programa muito especial. Tem muita gente pedindo para aumentarmos o tempo do testemunho no quadro Meu Milagre. Então hoje nós iremos fazer um programa somente com o quadro Meu Milagre, com o testemunho, e nós temos certeza que será uma bênção. E para você que é novo por aqui, eu sou o pastor Samuel da Cunha, muito prazer, seja muito bem-vindo, viu, ao programa Mensagem de Fé Global. A gente fica muito feliz, muito alegre mesmo, quando tem gente nova por aqui. Eu já quero agradecer o carinho da sua audiência, e o tema do programa de hoje é um tema muito relevante: cristianismo de aliança. O nosso Deus é um Deus de alianças. Amém? Glória a Deus por isso. E nós podemos comprovar isso ao longo da história. A Bíblia, ela registra várias alianças de Deus com o seu povo. Nós temos, por exemplo, a aliança com Noé, com Abraão, a aliança de Deus com Moisés e muitas outras. Mas, para mim, uma das alianças mais relevantes para o povo de Deus, é a nova aliança. A nova aliança feita ou estabelecida por Jesus, selada com o seu sangue. E essa aliança está registrada no Evangelho de Lucas, ali no capítulo 22, verso 20. Eu quero ler esse texto para você. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: "Este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês." E para falarmos sobre esse tema tão relevante e também compartilhar um pouco da sua história de vida, eu convidei um pastor muito querido, na verdade é um grande amigo, inclusive é meu xará. É na sequência, logo depois do bloco comercial. E agora eu quero falar com você sobre os nossos parceiros, e eu começo com a Via do Terno, que é a casa da elegância e sofisticação em ternos. Desde sua fundação, tem se dedicado intensamente à arte de criar trajes que, além de vestir, contam histórias de confiança, estilo e sucesso. Em 15 anos, mais de 2 milhões de homens já vestiram Via do Terno. E se você tem interesse em ser um revendedor da Via do Terno ou adquirir esses trajes, é só entrar em contato através do site viadoterno.com.br ou pelo Instagram, Via_do Terno. Via_do Terno é o Instagram. Via do Terno, moldando o futuro da moda masculina no Brasil. E para você que deseja melhorar a transmissão online dos cultos aí na sua igreja, eu quero te apresentar a RG Filmes. São anos de experiência em produção de vídeos para o YouTube e agora está com uma novidade: treinamento para operadores de câmeras, direção de imagens e comunicação audiovisual. Entre em contato com a RG Filmes e qualifique ainda mais a sua equipe. E o programa Mensagem de Fé Global tem uma parceria missionária com a AMG, Aliança Ministerial Global, que tem uma missão muito relevante: cuidar dos pastores para que seus ministérios sejam bíblicos e frutíferos. E você, pastor, missionário ou membro de uma igreja evangélica, pode ser um afiliado da AMG. É só entrar em contato através do site AMG Aliança Ministerial Global. O programa Mensagem de Fé Global é uma produção da Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Com mais de 30 anos de fundação, tem sido uma das igrejas mais relevantes para a nossa cidade. Se você é de Ribeirão Preto e região, venha nos fazer uma visita. Venha com toda a família, pode trazer suas crianças, porque nós temos a Union Kids, nosso ministério infantil, com educadores muito bem preparados. Nossos cultos acontecem nas quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos 2 encontros, às 10 e às 18 horas. Union Church, até que todos sejam um.
Já estamos de volta e antes de darmos sequência ao programa, eu preciso do seu apoio. Isso mesmo, preciso da sua ajuda. Se você ainda não é um inscrito aqui no nosso canal, eu quero pedir a você que faça isso. Faz isso agora, dá esse apoio para a gente. Olha, essa inscrição, né, os inscritos aqui no canal nos ajudam demais, né? Porque quando o YouTube ele vê que tem os inscritos, né, no canal, ele entende que esse conteúdo é relevante e assim espalha para muito mais pessoas. E você então pode nos ajudar sendo um missionário aqui no programa, só fazendo isso, se inscrevendo aqui no canal. Dá essa força para a gente. E se você tem interesse em seguir o programa Mensagem de Fé Global nas redes sociais, conhecer um pouco mais, né, a respeito do programa, tem um QR Code aparecendo aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código, você terá acesso ao nosso Instagram, nosso Facebook, tem também o nosso WhatsApp e ainda conteúdos no Spotify. Se você, de repente, quer saber um pouco mais de programas anteriores, ouvir o áudio aí, às vezes você está na academia, fazendo sua caminhada, viajando, quer ouvir o programa Mensagem de Fé Global, tem conteúdos lá no Spotify. Então, se você apontar a câmera do seu celular para esse código, você terá acesso a todos esses conteúdos. Combinado? Bacana? Bom, cristianismo de aliança. Esse é o tema do programa de hoje. E antes da gente entrar nesse tema, eu tenho uma pergunta. Será que os cristãos dos nossos dias têm um entendimento real, profundo, do que isso significa? Bom, para nos ajudar a entender a relevância da aliança na vida dos cristãos e também as suas implicações, como eu disse, eu convidei um pastor, um amigo, meu xará, muito querido. Eu tenho certeza que a nossa conversa será muito edificante. Então prepare-se, está começando mais um quadro Meu Milagre. Ele é pastor da Igreja Cristã Zona Sul, aqui em Ribeirão Preto. Como eu já disse, é meu xará, é meu amigo, pastor Samuel Ferreira. Seja muito bem-vindo ao programa Mensagem de Fé Global. Uma alegria e uma honra poder te receber aqui no programa, viu? Grande pastor Samuel. Eu sou seu fã, né? Sou É recíproco. sou seu admirador. Estou aqui com o pastor Samuel, meu amigo, homem de Deus, né? Sua família, Raquel. Quantos anos a gente está aí numa aliança, Sim, né? sem dúvida. E, inclusive, você é uma referência de aliança. Que aguentar o seu pastor. A gente não ia entrar nesse assunto, mas já que você É uma referência. Isso é um exemplo claríssimo de aliança, né? Obrigado pelo convite, viu, pastor Samuel? É uma honra estar aqui no Mensagem de Fé Global e, a partir de hoje, conte comigo como um divulgador do programa, do seu canal, obrigado, Samuel. né? Já me inscrevi e vou trazer a minha igreja e vou divulgar lá para o pessoal se inscrever também. Olha aí que bem. Porque, de fato, você traz conceitos e assuntos extremamente relevantes, né? Eu estava vendo ali, você estava me apresentando o canal e eu estava vendo a qualidade dos temas, são maravilhosos. Então eu tenho certeza que quem se inscrever vai ganhar demais da conta, né? Muito obrigado mesmo. A gente vai discorrer sobre isso nesse tempo, mas eu já te digo de cara, dentro da sua pergunta, os cristãos de hoje não sabem o que é aliança com Deus. Não tem ideia Não da tem complexidade da a noção né? desse conceito tão básico Sim. e tão essencial para a vida cristã. Bom, quero te agradecer, né, as suas palavras. Obrigado mesmo pelo carinho. A gente tem uma amizade de tantos anos. Já quero mandar um beijo com a Tereza, para sua filha também, né? Deus abençoe Meus filhos, é isso? Sara e Mateus. Sara e o Mateus, né? O Mateus eu estava esquecendo. Mateus, desculpa. É. Abraço para você também. Está lá estudando para o vestibular, passou na primeira fase da FUVEST, Agora está tá indo estudando para a segundo. segunda fase. Aí, bacana. Bom, você tem uma história linda na cidade de Ribeirão Preto e eu queria, assim, que você compartilhasse um pouquinho, né, do projeto solar, porque é uma referência a nível Brasil e é um projeto de uma relevância para a nossa cidade muito grande. Compartilhe um pouquinho com aqueles que estão conosco aqui no programa Mensagem de Fé Global sobre o solar, como surgiu
o projeto solar. Tá. Dentro dessa ideia, pastor Samuel, de cristianismo de aliança, faz parte da responsabilidade do cristão cuidar do mundo, Sim, né, tá naqueles conceitos antigos de mordomia. Nós somos mordomos de Deus no mundo, sim. né. Não é a primeira responsabilidade, mas é uma das responsabilidades iniciais que o Senhor deu a Adão e a Eva, né. Vocês têm que cultivar o jardim, proteger o jardim, Sim. dominar sobre as coisas. E eu entendo que isso é uma responsabilidade do cristão e do cristianismo, da igreja. A igreja precisa se preocupar com o aspecto social da cidade, Sim. onde ela estiver inserida. Tá. E em toda cidade tem igreja. Sim. Existe uma estatística interessante, pastor Samuel, em Seul, capital da Coreia do Sul, que tem cidade que tem as maiores igrejas evangélicas do mundo, estão lá em Seul. Hum. Talvez a China já tenha ultrapassado em algum aspecto, mas locais, igrejas locais estão em Seul. As igrejas locais da cidade de Seul fazem mais de 80% de todo o trabalho social da cidade. Não é a Ela prefeitura, ela assumiu essa assumiu. responsabilidade. Não é a prefeitura, não é o poder público. O poder público tem que cuidar disso. A igreja coreana entendeu que essa é uma responsabilidade cristã. Tá. E é mesmo, é uma responsabilidade cristã. O Senhor deixou claro que nós tínhamos que cuidar das pessoas. Sim. Deuteronômio 18 ou 28, não me lembro agora, diz assim: sempre haverão pobres na terra. Portanto, vocês devem abrir a mão livremente para com o pobre, com o estrangeiro, para aquele que tem necessidade na sua terra. Sim. Então, aquilo que está embrionário lá no Velho Testamento, o Senhor Jesus veio expandir, contou a maravilhosa parábola do samaritano, em que aquele homem para do nada, desce da sua montaria e vai cuidar de um desconhecido que poderia ser muito bem um morador de rua que a gente passa e vê caído na rua. Sim. Quando eu vim para Ribeirão, Deus colocou no meu coração que eu me preocupasse com alguns segmentos descuidados do poder público e das igrejas. E o morador de rua, com certeza, é um dos maiores, né. Quase ninguém recebe o morador de rua. Se ele vier nas igrejas, a gente não deixa entrar do jeito que ele está. Às vezes não tá nem preparado para Não recebê-lo, né. está preparado e é de fato difícil, eu entendo. Você receber a pessoa que não tomou banho, que cheira mal, que tem um saco de tralha, é Sim. uma coisa complicada mesmo. Então, o Senhor colocou no meu coração e há mais ou menos 16 anos eu comecei a trabalhar com essa população. A gente trabalhava oferecendo um café da manhã nas quartas-feiras na igreja, eles iam para lá, lá eles tomavam banho, tomavam café, recebiam a palavra, trocava de roupa, e depois de um tempo que ele frequentasse o café, a gente caminhava para uma república, que a gente pagava, Sim. conseguia emprego para ele. Mas com o passar do trabalho e do tempo, nós descobrimos que 100% dessas pessoas ajudadas, com o primeiro, segundo, terceiro salário, voltavam para as ruas. Olha só. Aí nós sentimos a necessidade de criar uma casa, e aí nasceu há 11 anos o Solar. Solar é o acróstico de socialização em lares. Tá. Então, há 11 anos atrás, nós abrimos o Solar, e nesses 11 anos nós já ressocializamos cerca de 350 pessoas. Glória a Deus. Tiramos das ruas, no estado que elas estavam, e devolvemos para a sociedade trabalhando, pagando imposto. O mais recente deles é o Dalci. Olha. Dalcir ontem passou por mim na porta da igreja, falou: "Ó, pastor, tô de folga hoje, então hoje eu vim". Ele ainda mora no Solar, É. porque ele está no processo agora de desmame. Ah. Aí ele vai assumir sua autonomia completa. O Dalci, ele está há 6 meses no Solar, ali dentro ele fez o curso de vigilante, e agora ele já está trabalhando. Ele começou a trabalhar, e ontem ele me falou que foi registrado. Olha que Falou assim: bênção. "Ó, pastor, já fui registrado". Glória a Deus. Então é esse o trabalho de ressocialização, é você tornar a pessoa apta a viver novamente em sociedade e com isso ser produtiva, construir sua autonomia, sua independência,
Ser a sua ter de vida novo ter de reconstruída. novo sua família, e a gente tem feito isso, graças a Deus, com maestria, para a glória do Senhor Amém. E Jesus. realmente é uma referência. E uma das maneiras de apoiar o solar é através do café. Vamos falar do café, Vamos. É o seguinte, o nosso trabalho, nós não temos parceria com o poder público, então a gente vive de doações, né, as pessoas podem doar, e nós criamos alternativas de autossustentabilidade. É. Uma delas são os bazares, nós temos bazares periódicos, então a gente tem muita roupa e calçado que são doados, e aí tem composto um acervo e a gente faz bazares frequentes. Mas o empreendimento de maior sucesso é o café solar, leva o nome da instituição. Sim. É um café especial, né, são qualidades de cafés diferentes daqueles que a gente compra no supermercado. O brasileiro não sabe que ele toma um café adulterado, naturalmente adulterado, porque ele vem cheio de impurezas. Para esconder as impurezas é necessário dar uma torra muito forte. Essa torra queima o café, quebra a molécula do café, mas o brasileiro não liga. Primeiro, porque ele não é crítico. Tá. Segundo, porque ele não toma café, ele toma uma bebida doce. Tá. Ele fala assim: tem açúcar? É. Então, quando ele põe açúcar, ele acaba de estragar o que já está estragado. Já não estava tão bom, O piorou. café não pode fazer isso. O café especial, então, ele é café 100% puro. Ele é um café que passa por um processo de torra suave, como vocês estão vendo aí agora nas imagens. E esse produto, quando chega na mesa da pessoa, é muito saudável, é delicioso. Ele tem sensorialismos, tipo o vinho, tem Tá. vários sabores. Por exemplo, o solar hoje, né, o café solar, nós temos 4 tipos de cafés diferentes, com sabores diferentes. E com isso, quando a pessoa compra um café de altíssima qualidade, o melhor é que ele investe no solar. 100% do que a gente produz e vende, né, nós somos uma industrialização de café, é revertido para o sustento do solar, Olha que para o bem. pagamento das despesas, e tem sido um trabalho maravilhoso. E eu tenho uma novidade, Não, então lembrei aqui. fala, eu gosto de novidade aqui no programa. Nós lançamos novamente o café em cápsula, a gente já teve, mas havia uma exigência de quantidade mínima de 3 sacas de café para você encapsular, né, você tem que mandar para uma empresa que encapsula, a máquina é caríssima, e 3 sacas de café equivale a 33.000 cápsulas. Olha aí. Primeiro, é caro para você pagar. Segundo, é difícil de você vender. Sim. É o nosso gargalo do café solar é exatamente a distribuição, a venda. Tá. É muito cara a venda. Sim. Pois bem, a gente fez uma vez, acabou sobrando muito café e resolvemos não fazer mais. Na última feira que eu fui em São Paulo, na FISPAL, que é a maior feira da indústria alimentícia da América Latina, agora em junho, tinha uma encapsuladora lá no estande. E eles passaram, viram o nosso café, conheceram o nosso café, o nosso projeto, e falaram assim: ó, vocês podem fazer a quantidade que vocês quiserem. Olha aí que bênção. Aí nós fizemos, ficou muito mais barato. Olha só. E lá na FESPAL também, só que na FESPAL do ano passado, passou um outro cara que é um designer gráfico. E ele gostou do nosso projeto, falou: eu vou ser o designer de vocês, gratuito. Olha Ele aí. mora em São Paulo. Glória. Aí agora, para fazer a nova caixa, esse designer estava lá, ele passou e falou: eu vou fazer a caixa. Aí ele foi conversando comigo, eu fui dando as ideias, e nós montamos uma caixa, pastor Samuel, de cápsulas. São cápsulas compatíveis com a máquina Nespresso. E nós fomos, né, escolhidos, junto com 800 empresas que participaram de um concurso lá no sul do país, e a nossa caixa foi para final e tiramos medalha de bronze, Glória a Deus. 3º lugar. Olha aí. Agora, sexta-feira passada. Então, Notícia então fresquinha. tem um prêmio e uma notícia fresquinha. É isso. Olha, eu quero recomendar o café solar, porque, as cápsulas eu utilizei o café mesmo, em pó, e realmente é bom demais. Então, se você quer ter aí na sua casa um café de qualidade, como o pastor Samuel acabou de dizer, e ainda, né, cooperar, apoiar, né, contribuir para o projeto social, esse projeto solar, que é um projeto lindíssimo, é só você
adquirir o produto e encontra onde aqui em Ribeirão Preto? Eh, como a comercialização é muito cara, nós temos pontos restritos. Temos Tá. parcerias, como temos aqui com a igreja, né, Sim. temos na minha igreja, temos outras Eu igrejas vi que que são o Cicobi, parceiras. é o Cicobi que está O distribuindo. Cicobi está distribuindo, o Cicobi nós também ganhamos um projeto deles, e foi maravilhoso, e aí eles ofereceram, partiu deles, e agora, não é o Cicobi, é o Sicredi, Sicredi. é o Ah, Sicredi. Sicredi. E agora nós vamos, se der certo, a gente vai agora em dezembro para as outras agências do Sicredi. Então, a pessoa vai encontrar Mas o o melhor produto na agência. o melhor é o nosso telefone, Tá. nosso Zap, a gente manda para o Brasil inteiro. Hoje eu mando café para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para várias cidades de Minas, e Quem tem o está aqui em Ribeirão telefone, Preto, então, se quiser, se ligar, ou ligou. vai lá na instituição e pega lá, pode acompanhar uma torra com a gente, mas se ligar, mandar um Zap, a gente entrega, paga só o mototáxi, é muito barato. E a partir de agora, pastor Samuel, é o seguinte: o Café Solar vai patrocinar o seu programa. Olha, glória a Deus. Então você vai ter aqui Tá. ou cápsula ou café de alta qualidade para você servir, não só para sua equipe de produção, o Regis, a Os nossos Raquel, dados aqui. mas para o seu convidado vai Olha tomar aí. um café especial, Obrigado. sem açúcar. Então, Esse aí você pode garantir, é patrocínio do Café Solar para o Mensagem de Fé Global. obrigado. Então vai ser recíproco, né, porque, nós também vamos fazer um merchan em todos os programas do Café Solar. Como é que é? Abençoando aqui você. É isso aí. Abençoa. Graça recebestes, de graça dai. Amém, glória a Deus. É. Samuel, queria que você falasse um pouquinho, né, da tua história, porque você tem uma história linda, assim, como pastor já há tantos anos, né, mas um pouquinho da tua conversão e também, da tua chamada, né, para o ministério. Você compartilhou comigo, né, em off que, o teu chamado ministerial, né, é fruto também de uma aliança. Então compartilha um pouquinho com a gente, eu acho que tem a ver com aquilo que a gente vai entrar daqui a pouco para falarmos sobre aliança. Beleza, beleza. Eu sou de origem presbiteriana, né, então eu sou desde de pequeno ensinado a estudar. Tá. Até os 16 anos eu já tinha lido a Bíblia toda umas 3, 4 vezes. Olha. Com 16 anos eu comecei a estudar o grego, autodidaticamente. E eu me converti numa idade que eu não sei, eu faço parte daquele universo que hoje não é mais problemático, mas na minha época era problemático, porque todo mundo tinha um testemunho lindo de conversão. "Ah, eu saí das drogas. Ah, eu era sem vergonha. Ah, eu fiz e aprontei. Aí eu aceitei Jesus". Aí quando chegava a minha vez de dar testemunho, eu não tinha nenhum testemunho, quase. Eu nem sabia quando é que eu tinha convertido. Eu sou quase anjo, né? Eu nem sabia que dia que eu tinha convertido. A única certeza que eu tinha é que eu tinha me convertido. Mas como eu fui criado e trabalhava mesmo dentro da igreja desde cedo, não foi alguma coisa marcante. Tá. O que foi marcante foi o meu chamado. Eu tinha 13 anos de idade, estava num acampamento lá em Belo Horizonte, né, a nossa igreja tinha um acampamento numa cidade vizinha chamada Ravena, acampamento Ebenezer, e nós tínhamos uma tradição de acampamentos. Nós tínhamos acampamentos de crianças, adolescentes e jovens todos os anos. Tá. Em janeiro e julho, então tinham 2 semanas, uma em janeiro, uma em julho. E quando eu tinha 13 anos, na semana de julho, nós tivemos, né, um preletor e no culto da fogueira ele falou sobre missões. E eu me lembro direitinho ali naquele instante, eu consagrei a minha vida para ser missionário. Olha que benção. E senti um chamado, o chamado foi: "Ó, você vai viver da minha obra". E naquele instante eu senti um chamado, inclusive para o lugar que eu vou ser missionário. E o meu desejo, pastor Samuel, é terminar minha vida lá na Turquia. Turquia. Turquia hoje possui as cidades onde Paulo pregou o evangelho. Então boa parte daquelas cidades, Colossos, que a gente vê ali, Sim. Filipos, elas estão na região da Turquia, que é uma região não cristianizada mais. Então eu quero, né, depois que meus filhos estiverem encaminhados,
a minha igreja estiver encaminhada, eu quero, e a Teresa já aceitou. Ela gastou umas 2 décadas, que é a parte mais sensível, para concordar com isso, né. Mas nós vamos então embora. Estamos com a filharada criada, nós vamos pregar o evangelho, provavelmente nós vamos morrer lá. Olha aí. Bem, essa chamada foi uma aliança. E por isso que, né, a gente vai conversar um pouco sobre esse tema, porque esse foi o cristianismo que eu aprendi. Tá. Eu desde pequeno nunca precisei de afago para ir na igreja, de um bônus, alguma coisa agradável. Sim. Na realidade eu pegava 2 ônibus, ou quando não ia a pé, andava, andava, andava. E é cadeira de madeira, sabe, banco duro. Sem ar-condicionado. Mas que tem que ar-condicionado. E a gente sempre foi fiel demais da conta, né. Quando o meu grupo de adolescentes, a gente tinha um conjunto maravilhoso, a gente fazia trabalho nos bairros de periferia, domingo de manhã, às vezes, a gente ia pra uma congregação, que são grupos ainda não completamente organizados. Nós encontrávamos domingos, 6h30 para pegar ônibus, aquele bando de adolescente. Às vezes a gente usava um uniforme horroroso. Naquela época a gente ainda tinha uniforme. Calça boca de sino, que era, sabe, eu lembro umas blusas quadriculada, e a gente ia e não precisava de nada que agradasse. Por quê? Porque nós tínhamos um conceito, nós somos salvos. Tá. Se a gente foi salvo, agora a gente deve alguma coisa, a gente tem uma responsabilidade. Nessa aliança, nesse cristianismo de 2 partes, o Senhor já fez e continua fazendo muito mais do que a gente. Sim, sem dúvida. Dessa forma, essa foi a minha formação. Então eu tive o meu chamado com 13 anos, aí nesse tempo eu já comecei a me dedicar ao trabalho social, eu distribuo sopa desde 15 anos de idade em Belo Horizonte, então os nossos adolescentes, nós nos ajuntávamos, aí tinha um cara que dirigia a Kombi, a gente ajudava a fazer a sopa, a gente ia e distribuía para os moradores de rua. Trabalhávamos em favela, então eu cresci nesse ambiente. Sim. O meu ambiente foi de realmente ajudar as pessoas. Visitei muitas favelas, mas muitas favelas mesmo, lá de Belo Horizonte, e nesse ambiente eu aprendi essa ideia do que é um cristianismo de aliança, que é o conceito bíblico. O conceito bíblico básico é que o Senhor tem uma aliança conosco e nós temos uma aliança com Ele. E essa foi a minha experiência. Então eu em Belo Horizonte é que desenvolvi o meu chamado. Antes de ser de tempo integral na obra, eu fui técnico em eletromecânica, depois eu entrei para o exército. Mais ou menos com que idade que você, foi para o exército? Então, eu na idade de servir, eu já tinha no 2º grau, e Belo Horizonte tinha um curso de formação de oficiais da reserva. O exército brasileiro, ele tem os seus oficiais formados na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no estado do Rio. Tá. Mas a academia não consegue formar um contingente de oficiais que atende toda a nação, todo o país. Então existem núcleos ou centros. Centros é quando a escola é exclusiva para isso. Núcleo é quando um grupo menor funciona dentro de uma unidade, como um batalhão, um regimento de cavalaria. E na minha época havia um núcleo em Belo Horizonte. Quando eu fui me alistar, eu fui apresentar, eu tinha o 2º grau, e aí eu já caí direto na seleção do núcleo. E fui selecionado para o núcleo, são 50 alunos, eu fui um dos 50, e foi uma experiência maravilhosa, eu amei ser militar. Casou, senhor. Foi a mão na luva. Eu fui líder, né, quando eu era adolescente, da minha igreja de adolescentes, Sim. e algumas vezes eles me chamavam de ditador. Então já era já então o exército foi muito compatível comigo. O perfil Ajustou. E aí, foi uma experiência maravilhosa, eu fiz vários cursos. No meu curso, Deus me deu a graça de ser o primeiro colocado,
de ganhar uma medalha, e isso te dá uma posição de destaque, porque naquele ano, todos que foram formados oficiais naquele ano, os primeiros sempre vêm na frente. Então eu pude fazer vários cursos, Tá. e eu sempre fui muito caxião nesse sentido de fazer curso, de ler. Sim. Eu não era só estudioso da Bíblia, sempre fui estudioso de Você tudo tinha que me veio à mão. o que o exército, né, requer muito, que é a disciplina, né. Eu era extremamente disciplinado, era magro, né, Era não, acho que você é até hoje. É. não é muito, não são mais a barriga que eu digo. E Era quantos anos você ficou servindo? eu entrei para ficar 10 anos, mas naquela época, o Collor, quando ganhou para presidente, uma das medidas dele foi reduzir a estabilidade do funcionalismo público de 10 para 5 anos. Tá. E aí quem tinha contratos longos teve que sair, então eu saí no meio do meu contrato, eu saí com 7 anos. 7 anos. Mas eu cheguei até primeiro-tenente e tive experiências maravilhosas, usei muito as coisas do quartel, até na igreja. Então eu ia com várias equipes em acampamentos, fizemos, teatros missionários em que os meus soldados perseguiam os cristãos, dava oficinas em vários lugares. Perseguição na prática. Eu fiz curso de montanhismo, então dava oficina de montanhismo, de escalada, desescalada, tirolesa, rapel, então aproveitei bastante e usei muito. Usei tanto dentro do exército, com os meus soldados, quanto usei fora. Nessa época eu abri 2 empresas, eu tive uma empresa chamada Alta Montanha Escola de Montanhismo, que foi a segunda empresa de ecoturismo do Brasil. Olha aí. Tinha uma no Rio de Janeiro, a nossa foi a segunda. 1900, não vou lembrar. Faz tempo. 1900 e alguma coisa. E a gente dava curso de escalada, durante a semana a gente dava curso de nós, amarrações, primeiros socorros, técnicas, e sexta noite, sábado e domingo a gente ia para um parque chamado Parque Nacional da Serra do Cipó. Fizemos isso muito tempo, mas aí me tirou tempo da igreja, eu tive que sair. Aí eu abri uma outra empresa chamada Oficina dos Esportes. Eu sou empresário igual você. Eu tô vendo. E nessa empresa eu gosto muito de esportes americanos. A gente ensinava beisebol. Olha aí. Então eu tenho na minha casa todo equipamento de beisebol, taco, luva, Que legal. grade. E aí durante um tempo também eu dei aula de beisebol, né. Hoje eu sou fã de futebol americano, vejo muitos jogos, tenho o meu time do coração lá, como tenho aqui também. Então, esse foi o meu período lá, e aí o senhor, quando eu saí do exército, por causa desse plano do Collor, eu comecei a trabalhar com segurança bancária, porque eu desenvolvi alguns projetos de segurança para empresas, e o Beijo gostou muito de um projeto meu e me contratou para trabalhar como coordenador de operações de todas as agências do Beijo, terceirizado. Trabalhei numa empresa chamada Arque Serviço de Segurança. Quando eu estava lá, o senhor me fez lembrar da aliança. Sabe aqueles que Ela lá dos 13 dos anos. 13 anos, o senhor falou: "Ó, lembra, você tem uma aliança". E aí o meu coração começou a queimar, e eu falei: "Tê, eu vou para o seminário", né. Você já estava casado Já nessa época? estava casado, e eu falei: "Eu vou para o seminário", e o senhor então foi conduzindo a minha vida. Eu procurei a pessoa que me colocou nessa empresa, um diretor muito muito meu amigo, mas duríssimo, coração duro, sabe, semblante duro. E eu fui falar com ele, falei: "Olha, doutor, eu vou sair". Aí ele falou para mim assim: "E você vai trabalhar onde?" Eu falei: "Não, eu não vou trabalhar, eu vou estudar e o senhor vai levantar o meu sustento". Ele falou: "Mas você não paga". Eu pagava BNH, lembra do BNH? Eu pagava BNH, BNH era o financiamento em casa, Banco Nacional da Habitação. habitação. Ele falou: "Quem vai pagar seu BNH?" Eu falei: "Não, ele falou: "Não, então você é burro". Falou desse jeito. Desse jeito. Falou: "Você é burro, porque você não tem uma garantia e vai colocar tudo a perder". E de fato eu não tinha mesmo, porque eu tinha um bom salário, e aí conversei com esse senhor, esse diretor, não era da minha empresa. Aí eu fui falar com o gerente de Minas Gerais que eu ia sair, né, ele virou e falou assim: "Ó, faz o seguinte, eu vou te fazer uma proposta.
por que que em vez de você sair, eu te demito e você trabalha para mim como hoje seria uma MEI, Tá. né, e eu te pago o meu salário, você faz o seu curso e trabalha para mim no tempo livre. Olha, Estava começando o celular, então, sabe aqueles tijolões de tijolão. celular? Eu usava um pager, Hã. porque eu já usava um pager, O porque eu o pager era só ali no dedinho, quando a mensagem. eu usava um pager para receber, quando eles precisavam me chamar, eu respondia. Aí estava lançando o celular estava em estudo, mas já estava funcionando, e eu fui um dos primeiros a ter celular. Olha aí. Ele falou assim: "Ó, eu compro um celular, você fica com o celular da empresa, faz seu curso e trabalha para mim". Então, o Senhor é muito fiel às alianças. Amém, Ele me chamou com 13 anos, esperou eu ter uma experiência militar que foi muitíssimo importante para minha vida e creio que será quando eu for missionário fora do país. sim. E ali ele estava me sustentando, ele falou: "Eu vou te sustentar o seu curso inteiro". A empresa que eu trabalhei chamava Arc, era uma filial da matriz que ficava no Rio de Janeiro. A matriz ficava no Rio, tinha uma filial grande em São Paulo e uma filial em Minas, cujo cliente era o Benji, só. Tá. Então a Arc mineira tinha um cliente, o Benji. Aí o meu curso de bacharel em teologia, a gente chamava de curso seminário, tinha 4 anos de duração. Quando eu cheguei no 3º ano trabalhando para essa empresa, faliu a matriz, faliu de fechar as portas. Tá. Só que o contrato da Arc Mineira com o Benji tinha mais 1 ano de duração. Olha aí. Então o Senhor me levou a ser sustentado por uma empresa cuja matriz tinha falido e a filial Isso é um funcionou milagre. para manter o contrato, ela Olha. tinha que funcionar. Então só tinha fechou São Paulo, fechou Rio, nós funcionamos. Quando eu terminei, aí a igreja me contratou como pastor no Olha, mesmo mês. glória a Deus. Olha que coisa impressionante. O que você está falando, né, um testemunho, né, não só de fé, mas assim, você tomou a decisão de ouvir, né, a voz de Deus, trazendo a você aquele chamado com 13 anos, e você simplesmente disse: "Eu vou atender ao chamado". E aí o papai do céu foi cuidando. Cuidando. Eu tinha aula de manhã, né, o nosso curso era durante a manhã, e aí eu saía direto para trabalhar e foi assim, até eu terminar o curso. Então eu não fiquei um único mês sem salário. Foi impressionante Deus como guardando Deus, e na Deus cuidando. parte dele da aliança, foi extremamente fiel, me honrou. Então quando eu terminei, aí acabou o contrato, fechou, eu já era pastor de uma congregação. Essa congregação cresceu comigo, se tornou igreja e se tornou 4, 5 meses antes de eu receber o título de pastor. Mas eu já era contratado, Olha aí, porque a congregação não queria outro pastor, você porque já eu estava fazendo o cresci com ela, ela cresceu seu, comigo. que bem. Então, em todos os sentidos, o Senhor foi extremamente fiel. Amém. E traduzindo, né, essa questão desse cristianismo de aliança com o nosso contexto hoje, você percebe, assim, como até eu citei no início, né, que os cristãos hoje, eles não têm uma compreensão daquilo que é básico em relação à aliança, até no sentido da aliança dele com a igreja local, dele com o seu pastor, dele com um irmão em Cristo, né, que nós somos irmãos em Cristo, e às vezes eles não têm, assim, o entendimento de como Deus é zeloso com relação às suas É. alianças. É importante, pastor Samuel, a gente definir o que que é uma aliança. Porque uma aliança é um conceito básico da vida humana. Aliança não é só um conceito teológico, bíblico, é da vida humana. Toda a estrutura de existência do ser humano está baseada em alianças. Olha aí. Uma aliança é um pacto, é um acordo, pode se chamar um contrato, em que 2 pessoas ou mais vão fazer entre si e vão cumprir. Então, essa é a parte do desafio. E vão cumprir. Vão cumprir. Não, porque contrato é isso, você não assina contrato para não cumprir. Tanto é que quando você assina o contrato, lá embaixo tem mais 2 risquinhos. 2 testemunhas, para ver se vai andar, né. Ou seja, tem que ter cumprimento das partes, porque é um acordo, é um pacto,
é um combinado, é um contrato em que as partes primeiro são iguais. E elas sendo iguais, uma tem responsabilidades e outra também tem. Sim. O cristianismo, desde Gênesis, porque o cristianismo não começa com Cristo. O cristianismo começa com a criação. Sim. Nele tudo subsiste. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. É. Então o cristianismo começa na criação, Sim. né? Ele vem à luz. Se manifesta com a vinda do Messias. Exato, mas o cristianismo está lá embrionário. Agostinho dizia assim, o Novo Testamento está latente no Velho, Sim. escondido, e o Velho Testamento está patente no Novo, Olha aí. à vista, Sim. porque não tem como viver sem eles. E E olha tem- que Não interessante, tem como desvencilhar um do outro, né? olha só como é que é a geração de hoje, a turma de hoje, o tempo de hoje está afastado da aliança e se afastando. A gente nem mais fala Velho Testamento e Novo Testamento. São palavras que estão caindo em desuso. Olha. Testamento não é alguma coisa que você deixa. Testamento ali é uma aliança. Sim. É uma aliança comprometida. Então, o Senhor, através da história do ser humano que ele criou, que é um conceito científico, né? Deus criador é um conceito de fé. Não, Deus criador é um conceito científico. Ele criou e não existe outra opção mais real do que ter alguém capaz de criar o que existe, que é super inteligente. E ele criando, ele falou assim, eu faço a minha parte. Mas ele então deu para o ser humano uma responsabilidade de fazer a parte dele. Sim. E é assim desde o início. A Bíblia vai mostrando como esse conceito vai se desenvolvendo. É muito interessante, pastor Samuel, Gênesis 19, ele faz Gênesis 17, ele faz uma aliança com Abraão. Na realidade, ele faz no Gênesis 12, mas em 17 é aquela que ele passa no meio dos animais cortados, Sim. né? Os dois vão ratificar a aliança. Então não tinha contrato para assinar, o contrato era cortar animal e passar os dois. Deus veio representado por uma tocha fumegante e o Abraão passou ali no meio. E lá Deus fala assim, ó, de minha parte, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo. Aí ele fala assim, de sua parte, você tem que fazer isso, isso, isso. Porque é um contrato. É um contrato. E sempre foi assim, né? As alianças vão caminhando. O Senhor fez uma aliança com Caim. A gente acha que não, mas ele fez. Quando Caim burrou e queria matar o irmão dele, coisa que de vez em quando a gente quer, né? Mas não pode. O Senhor foi lá pacientemente e falou: Caim, meu filho, não é certo você ficar com raiva. O seu desejo vai ser contra você, mas a você cumpre dominá-lo. Ou seja, você tem a sua parte na aliança. Então, ser cristão é entender que nós estamos numa aliança com Deus, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, e nós temos uma responsabilidade. Mas o que foi mudando? Foi mudando esse conceito de que os cristãos precisam receber alguma coisa. Então, nós transformamos o Deus da aliança num gênio da Bíblia. Ou tipo o gênio da lâmpada. O gênio da lâmpada. Porque o gênio, você tem que esfregar, né? Você esfrega, aí aparece o gênio, e aí o gênio aparecendo, o que acontece? Ele tem que cumprir os seus desejos. E esse conceito impregnou na igreja. As pessoas acham que Deus está aí para cumprir os desejos delas. E aí, normalmente, as pessoas vão atrás da bênção, onde tem a oração da cura, onde resolve-se os problemas. Elas não estão prontas para passar pelo sofrimento. Eu não posso passar pelo sofrimento. E aí você vai em alguém fala, não, Deus não quer que você sofra. Como assim Deus não quer que você sofra? Se tem sofrimento na Bíblia de capa a capa. Você sabe que, na semana, passada, né, o programa, anterior a este, falamos justamente sobre isso, né, sobre essa ideia de ser forjado por Deus, né, e como o sofrimento tem sim a Função parte fundamental, função fundamental, né. fundamental. E aí essa ideia de um Deus que resolve os problemas
que está correndo para resolver. Qual é o seu problema? Aquela ideia assim: "O que eu posso fazer por você?". Essa é a ideia que os cristãos têm. Essa é a ideia, pastor Samuel, Sim, sim, da a gente religião toca pagã, é. da religião animista. Você faz um bilu-bilu na divindade para que a Isso, te divindade atenda. te atenda. Você oferece um sacrifício para a divindade. Esse é o conceito religioso humano. Que infelizmente vem, sendo impregnado Ele está na assumindo, igreja evangélica. ele está assumindo a forma de relação, porque as pessoas então querem Deus para que Deus resolva os seus problemas. Não é o cristianismo E você de acha que Jesus. transfere também isso um pouco para os pastores? Na realidade, normalmente os líderes são os maiores responsáveis, É. porque os líderes, eles seguem caminhos mais fáceis. E um caminho em que você apresenta uma fórmula em que enche a sua igreja, se ele dá certo, as pessoas tendem a replicá-lo. Tá. É o famoso pragmatismo. Sim. Pragmatismo é a colocação em prática de métodos, conceitos, normas que dão certo. Se eles estão certos, não interessa. Não interessa, mas se o método funcionou, Funciona. aplica o método. E aí você atrai pessoas oferecendo o bem, né. Eu sou teólogo, né. Eu sou mestre em teologia, formado em Mackenzie, sou especialista em teologia urbana, formado na Unifield de Londrina, que eu gosto de estudar. Sim. E o estudo, se você for fiel, te mostra verdades claras. Então, eu optei, pastor Samuel, por ser um teólogo do sofrimento. Eu trabalho com o sofrimento humano. E eu vou falar a verdade, eu não sou masoquista, mas eu amo o sofrimento, Olha aí. porque o sofrimento faz parte da vida. Sim. E o Senhor não tem a menor obrigação de resolver os nossos problemas, nem uma obrigação. E toda vez que o meu cristianismo depende dessa muleta, ele é um cristianismo que falseia. Ora ele cai, Sim, sim. porque eu preciso de um Deus que vem cá e cura minha doença, restaura o meu casamento, traz o meu filho de volta, Paga o meu cartão de crédito. paga o meu cartão de crédito. E aí as pessoas, elas primeiro elas não enfrentam o problema, que é outra característica do nosso tempo. São pessoas fracas que normalmente não querem enfrentar um problema. Bem, a teologia que eu vejo na palavra é a teologia do sofrimento. Veja bem, nós vamos sofrer de um jeito ou de outro, todo mundo vai morrer, entendeu? Na realidade, quando o Senhor amaldiçoou a terra, lá em Gênesis 3, porque é ele que amaldiçoou: "Maldita és a terra por tua causa. Você vai colher dela cardos, abrolhos, vai ralar e vai voltar ao pó". Ele disse assim: "Você vai morrer". E morrer é sofrimento. A morte é um sofrimento natural, a velhice é um sofrimento natural, a enfermidade é um sofrimento natural. Estou vendo que você está de óculos. A maior parte das pessoas chegam nos 40, 42, Tem que vai usar óculos. Existe prazo de validade. Esse prazo de validade para o nosso organismo é uma bondade de Deus, porque a gente vai morrer para a gente ir para o céu. amém, glória a Então a gente passa pelo sofrimento para que a gente aprenda que tem algo melhor do que essa terra, senão a gente ia amar essa terra demais. E é o que está acontecendo. Num mundo em que Deus tem que resolver os problemas, a gente gosta mais da terra do que do céu. Mas existem versículos emblemáticos. Vos foi concedida a graça não só de crer em Cristo, mas de também padecer por ele. Sim. O nosso leve e momentâneo tempo de tribulação não se compara com a glória eterna a ser revelada para cada um de nós. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora está me reservada a coroa da justiça. Então a palavra de Deus, ela é rica em verdades de que nós estamos aqui para aprender a viver em aliança. E de O que que eu até a questão aqui é transitória mesmo, né. transitória. E aí quando a pessoa, não tem esse entendimento, ele começa a ter uma interpretação equivocada do evangelho, do próprio Deus e da própria igreja e intrinsecamente Lógico. das alianças, né. Perde a aliança de vista, Ali. porque a aliança é o seguinte: Deus já faz a parte dele. Primeiro ele nos dá vida, ele sustenta a nossa vida, todos nós temos dentro do peito aí um coração
uma bomba biomecânica que ninguém dá manutenção. Olha aí. Um pulmão, que máquina que tem um pulmão que não dá a gente nunca nem viu o nosso pulmão. O meu está funcionando há 57 anos, É extraordinário. O meu 58. tá vendo? E está aí funcionando super bem. É o Senhor que mantém. Mas ele fez mais, ele deu Jesus. Sankar Mallesh, um indiano que já morreu, ele dizia o seguinte: quando Deus deu Jesus, ele esvaziou o céu. Então não tem mais nada para a gente ganhar. Olha. A gente já tem Jesus. Então agora a nossa ação na aliança é: eis-me aqui, envia-lhe a mim. Amém. Quando Isaías encontrou o Senhor no alto e sublime trono, e aquela visão o converteu, ele passou por um processo de conversão, e o Senhor falou assim: eu tenho uma necessidade. Foi isso que o Senhor falou. Sim. Eu tenho uma necessidade. Isaías falou: eu vou cumprir. Olha a diferença de cristianismo. Hoje as pessoas chegam para Deus e falam: Senhor, eu tenho uma necessidade. O senhor vai cumpri-lo. Você entendeu? Inverteu. Isso não é o cristianismo de aliança. O cristianismo de aliança é eu chegar para o meu Deus, que já me salvou, que já me transformou, que me sustenta, que me perdoa, e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Hoje, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o propósito do Senhor para a minha vida? Eu estou à sua disposição, usa-me. E aí, os desdobramentos, como você falou, na igreja. Eu casei com a minha igreja. Sim. Eu sempre fui casado com a igreja que eu estava. Né? Hoje em dia as pessoas não querem casar mais, querem fazer o famoso test drive. Né? Elas não querem assumir compromisso para a vida toda. E aí acaba fazendo com a igreja também um teste A mesma coisa. Olha que loucura. É só um reflexo do Agora pergunta se ela momento, né? faz isso com o time dela. É difícil. Ela não faz com o Normalmente não faz. time. Nós somos aptos a assumir compromisso a vida toda, o tempo inteiro. A gente torce para o mesmo time, gosta das mesmas comidas, tem a mesma forma de pensar e reagir. Só que quando o compromisso exige a sua parte, que é a aliança, você não quer se comprometer, que é o tal do test drive. Mas quando alguém não quer se casar lá no cartório e pôr aliança, ela está dizendo assim para o parceiro dela: talvez eu ache melhor alguém melhor do que você. É. Então eu fico com você até aparecer alguém melhor. Sim. Olha que loucura. Isso não é Como aliança, como né? é que alguém se sujeita a isso? Não é aliança. Aliança é na saúde ou na doença, Amém. na tristeza ou na alegria, na pobreza ou na riqueza. Em todo tempo, né? É no casamento, é com a igreja. Ah, mas agora o pastor fez isso, a banda fez aquilo. Não, eu estou na igreja, acabou. Eu sigo o meu pastor, eu sigo as pessoas que eu convivo. Ah, mas tem um irmão chato lá. Ué, onde é que não tem um irmão chato? No STF tem vários. Só conta pra nós que nós vai pra lá, né? Onde é que tá essa igreja? Samuel, para mim é uma alegria bater esse papo aqui com você, tão edificante, você contar também um pouco, né, da tua história, né? Algumas coisas eu não sabia, suspeitava, mas não sabia. Suspeitei desde o princípio. Mas, uma bênção mesmo, eu quero te agradecer muito. Mas antes da gente terminar o nosso papo, quero te pedir 2 coisas. Primeiro, deixar uma mensagem, né, para aqueles que estão conosco aqui, que ficaram até agora, com a gente aqui no programa, uma mensagem, porque hoje a gente vê, né, essa questão de, alianças que na verdade não são, realmente verdadeiras, mas muito superficiais, por qualquer coisinha se quebram alianças nas mais diversas áreas de relacionamentos. Deixa uma mensagem para encorajar essas pessoas a permanecerem firmes e fiéis nas suas alianças. Também quero te agradecer, né, o convite, muito honrado, esse tempo passou num segundo, Você viu? né, Muito rápido. muito rápido. E eu acho esse tema, pastor Samuel, extremamente importante, porque a fraqueza de personalidade, de posicionamento, decorre da fraqueza de cumprimento de responsabilidades. E responsabilidade de aliança tem tudo a ver. Então a mensagem que eu quero deixar é: olha, mude isso na sua vida. Seja fiel, porque participar de uma aliança é ser fiel. Então seja fiel à sua esposa, seja fiel ao seu marido. O Senhor diz assim lá em Malaquias: eu odeio o divórcio porque você não foi fiel à mulher da sua mocidade. Aliança. Aliança para a vida toda. Seja fiel à sua igreja. A sua igreja está aí. Existe um investimento dela que você nem imagina quanto trabalho,
trabalhe por ela, corra atrás, procure trabalhar para que essa igreja dê certo. Hoje nós estamos tendo igrejas pipocando para todo lado e normalmente o que está em jogo hoje é o método, é a tal da programação neurolinguística. Olha, é possível que essa programação neurolinguística seja o substituto do Espírito Santo. Olha aí. Lá de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 1, aquele que foi tirado e colocado outro no lugar. Cuidado com isso. Então busque, seja fiel à sua igreja, ande firme, seja fiel à palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, diz o Senhor, não passarão. Seja fiel à Bíblia, volte para a Bíblia. Enfim, a aliança é a forma de você servir. O Senhor já fez tudo por sua vida. É hora de você retribuir. Quando Deus deu Jesus, ele esvaziou o céu. Você já tem tudo. Vá, corra atrás, independente de dar certo, do sofrimento ser extirpado. Ande com Deus, seja fiel ao Senhor, seja fiel ao seu cônjuge, aos seus pais, aos seus filhos, seja fiel à sua igreja. Amém. Glória a Deus. E agora tem o segundo pedido, que é a oração. Glória a Deus. Quero orar, sim. E deixar essa palavra e abençoar o programa. Amém. Para que esse programa alcance, como diz o nome, global. É tão engraçado porque é mensagem de fé que semeia o mundo. Amém. Então, grande fé é essa. Glória a Deus. Foi alguma coisa que o Senhor te deu. Amém. Então, não perca a fé. Às vezes demora para o número de inscritos parecer global. Mas é nas pequenas coisas que a fé se revela. Obrigado, Samuel. Vamos orar. Por favor. Meu Pai, obrigado por estar aqui com essa equipe de produção e com o pastor Samuel. Obrigado mesmo. Obrigado porque a tua presença está neste lugar. Amém, Jesus. Não é o programa em si, mas é a presença do Senhor. Espírito Santo. Esse programa é fruto da intimidade do teu servo contigo. O Senhor o despertou numa madrugada e deu a ele essa visão. E hoje ela é cumprida, já são mais de 40 programas. Então, meu Pai, vá cumprindo o teu propósito na mensagem de fé global. Alcança o mundo. Amém. Ó Deus, que essa verdade ultrapasse fronteiras. Amém. Capacite o pastor Samuel, capacite a Raquel, certos, proteja-os dos ataques do inimigo. Amém. E faz esse programa cumprir os seus propósitos. Sim, Pai. Abençoe aquelas pessoas que trabalham aqui, que são voluntárias, que ajudam. Honra essas pessoas, ó Deus. Derrama sobre eles a tua graça. Diz a eles, eu me agrado daquilo que você está fazendo. E abençoe a nossa audiência. Cada pessoa, onde estiver, que vai ouvir hoje, que vai ouvir amanhã, que vai entrar no programa gravado. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa o teu filho e a tua filha, que ele volte para a aliança contigo, que ele seja fiel dia a dia, que ele caminhe no caminhar do Senhor. E mesmo que o sofrimento faça parte das nossas vidas, envia livramento. Amém. Porque o Senhor é Deus que envia livramento. Aleluia. Ainda que soframos, o Senhor tem tantas respostas. O Senhor é Deus tão bom. Então põe a mão sobre esse que sofre hoje. Sim. Ó Deus, abre a porta que ele precisa. Amém. Porta, na parte financeira, na saúde, na restauração do lar. Abre a porta do Senhor. Mas acima de tudo, dê a essa audiência, aos teus filhos, a tua paz. Amém. Que essa paz repouse sobre cada um agora. Sim, Senhor. É essa palavra que eu deixo, uma palavra de paz. Aleluia. E todas as vezes que esse programa for gravado e levado ao ar, a paz do Senhor alcançará os corações. Amém. É a oração que eu faço. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Samuel. Obrigado. Tamo junto. Bom, e para você que ficou conosco até agora, a nossa gratidão também é imensa, mas eu gostaria de pedir a você uma gentileza, se esse conteúdo fez sentido, abençoou a sua vida, que você compartilhe, né? Nós precisamos de fazer isso, nós precisamos de semear a palavra, e você pode realmente nos apoiar compartilhando este link aí nos teus grupos de WhatsApp, também com a tua família, com os irmãos aí da tua igreja, né? Nos ajude fazendo isso, com certeza
você será usado por Deus. E se você tiver algum comentário, né, aproveita, deixa um comentário aqui, fale também sobre a tua experiência de aliança com Deus, a tua experiência de aliança de vida, né? Nós discutimos esse tema aqui, foi tão profundo, foi tão relevante e nós queremos realmente deixar essa palavra de bênção para a tua vida. O programa Mensagem de Fé Global está ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta com mais um programa inédito. Programa Mensagem de Fé Global, sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração.